Fala, galera! E hoje nós vamos conversar sobre argumentação. Isso mesmo. E eu vou começar com uma perguntinha para vocês. O que nos leva a concordar com as ideias de um autor de um texto? Eu faço essa pergunta porque quando a gente fala em texto argumentativo, nós estamos falando de um texto que parte de um raciocínio lógico, tendo em vista persuadir o leitor. Então, como eu tenho um texto que busca convencer o outro, convencer o receptor, essa pergunta se faz pertinente. O que faz com que um texto consiga alcançar esse objetivo? O que faz em um texto com que nós passemos a concordar com as ideias de um autor e possamos assim ser convencidos do que ele está defendendo naquele texto argumentativo? Um dos primeiros passos, gente, a serem observados em relação a isso, diz respeito a dois pontos. Claro, a situação sociocomunicativa, ela é determinante. Eu preciso estar consciente da situação comunicativa em que eu me encontro, e isso inclui o gênero textual que eu vou produzir. E um segundo ponto, não menos importante, diz respeito ao público leitor. Então, ter esse público leitor em mente é fundamental para que eu possa adequar o meu texto e os meus argumentos em função do receptor específico. Vamos ver aqui esses exemplos que eu vou apresentar para vocês, que tratam do mesmo tema, mas com enfoques diferentes. Observem aí. Texto 1. Eu vim para servir. Caríssimos irmãos, a campanha da fraternidade deste ano está nos convidando a refletir, rezar e meditar a relação entre igreja e sociedade. Quer relembrar a importância dos fiéis serem fermentos na sociedade, além de retomar aquilo que Papa Francisco tem insistido nos últimos anos e que também está presente no documento número 100 da CNBB. A saber, a importância de sermos uma igreja em saída, não em fuga, mas de ida ao encontro das realidades que pedem uma luz do Evangelho. O texto base da CF 2015 leva o fiel a recordar sua vocação e missão na sociedade, a fim de que haja uma igreja ativa, viva, sem medo de tomar iniciativa e ir ao encontro dos pobres e excluídos. Precisamos evangelizar pela caridade, afirma o Papa Francisco, ao mesmo tempo que afirma: hoje e sempre, os pobres são os destinatários privilegiados do Evangelho. Analisando a relação igreja e sociedade, a CF 2015 preocupa-se com urbanização que tem gerado tantos desafios: violência, poluição, drogadição, favelização, condições sanitárias precárias, assim como a mobilidade caótica. Hoje, mais de 50% dos domicílios não têm coleta de esgoto e do coletado, menos de 40% recebem algum tratamento. E veja, para suprir o déficit no saneamento básico, deveria ocorrer um investimento de 12 bilhões por ano, durante 20 anos consecutivos. Mas a CF também lança um olhar sobre as relações políticas e humanas, que tem recebido abalos fortes. Insiste que os grupos minoritários, indígenas, quilombolas, pescadores, comunidades tradicionais e outros, merecem atenção, seguido a peculiaridade de cada um. Vejamos, como a gente pode perceber, nós temos aqui um texto que fala sobre solidariedade, como uma forma de fomentar e de incentivar a solidariedade dentro de um determinado grupo. Observem agora o texto 2, que também trata da mesma temática, mas vocês vão perceber que ele faz isso abordando essa temática com outros elementos, sobre uma outra perspectiva. Vamos ver. Espírito de solidariedade. Estender a mão para quem está mais perto é exatamente a melhor maneira de começar a trabalhar como voluntário. A dica é de um especialista no assunto. Há 10 anos, o empresário Stephen Kenneth
mantém um site que faz a ponte entre quem precisa e quem pode ajudar. Nós começamos mudando o mundo, mudando o bairro em que a gente mora. Não é só o planeta que eles mudam. Quem pensa nos outros colhe frutos também para si mesmo. Não é exagero dizer que quem é voluntário tem mais vontade de viver. É que saber que outras pessoas dependem de você faz o organismo manter os sistemas imunológicos sempre em alerta. Esse estímulo terapêutico foi comprovado por pesquisas feitas nos Estados Unidos e confirmado aqui no Brasil pelos próprios voluntários. Eu pergunto à dona Margot, de 85 anos, quando foi a última vez que ela ficou doente. Acho que nunca. Eu nunca fico doente. Alemã de nascimento, voluntária por vocação, há mais de 40 anos ela se dedica a ajudar os outros. Já recebeu até um prêmio, o de voluntária há mais tempo na ativa. E ela nem pensa em se aposentar. Eu sinto que estou fazendo o meu dever. Especialmente quando as crianças dizem: tia, eu gosto de você. Satisfação maior não existe. As pessoas estão descobrindo a importância do voluntariado. Há 10 anos, só 7% dos brasileiros entre 18 e 30 anos eram voluntários. Hoje são 55% em todo o país. Como a gente pode comprovar, esse texto 2 também trata do tema voluntariado, né? Também trata dessa questão da solidariedade, mas apresentando aspectos bem diferentes do texto 1. O que a gente percebe em relação ao texto 1 e o texto 2 que os diferencia? Percebemos aí que temos textos, sim, argumentativos. Percebemos que esses textos defendem a ideia da solidariedade e da importância de se desenvolver projetos sociais solidários, mas eles têm enfoques diferentes, né? Eles se apresentam sobre vieses diferentes. Voltemos aqui ao texto 1 para que a gente possa analisar esses aspectos. Vejam só. O texto 1, como a gente pode perceber, ele apresenta como público-alvo fiéis cristãos. E justamente em função desse público-alvo, os argumentos são selecionados para compor esse texto. Que argumentos são esses? Vejam só. Tendo esse público-alvo em mente, o autor seleciona documento da CNBB, que é a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. Citação, né, ele se vale lá daquela estratégia da citação de autoridade, e nesse caso, a autoridade escolhida para compor aí, né, esse texto é o Papa, ninguém menos que o Papa, uma autoridade aí da Igreja Católica, a maior, né, autoridade da Igreja Católica. Nós percebemos também alguns dados sobre o saneamento básico e um apelo religioso e bíblico, né? Tudo pensado em função do público-alvo, do público leitor. Que justificativa nós teríamos para isso, né? Por que a seleção desses argumentos? Porque supõe-se que o público leitor conhece e aceita os ideais bíblicos e religiosos expostos no texto, né? E dessa forma, esses argumentos eles aí vão se fundamentar em valores religiosos, demonstrando que a realização de trabalho voluntário é uma forma de colocar em prática os ensinamentos de Jesus Cristo e do Papa. Já no texto 2, o que a gente consegue perceber? Né? Eu já não tenho mais um público leitor tão específico assim. O público leitor desse texto 2, a gente já consegue identificar como o de leitores, é um público mais geral, mais amplo, né? É um leitor de jornal de grande circulação, né? Um telespectador. Então, isso promove uma diferença na seleção de argumentos que vão compor o texto, com certeza. Né? O que a gente percebe aqui na seleção de argumentos? Nós tivemos aí citação também, mas aí de especialista no assunto em questão. Nós tivemos depoimento de pessoa envolvida no tema. Nós tivemos também dados estatísticos sobre o voluntariado. Então, percebam, nós temos aí uma base argumentativa muito mais racional, muito mais genérica, né, muito mais ampla e racional. Esses argumentos eles vão se fundamentar aí em ideias de autoridades, em depoimentos, em resultados de pesquisa e estatísticas,
justamente por serem laicos, fundamentados em pesquisas, em depoimentos, explicando benefícios que o trabalho voluntário proporciona a quem o recebe, a quem o pratica e à coletividade de modo geral. Então, gente, sabendo disso, a gente tem uma grande informação em mãos, né? Temos uma valiosa informação aí em mãos. Uma vez que alguns vestibulares deixam bem claro para o estudante qual é o público-alvo para o qual ele deve escrever, né? Eu já tenho isso explicitado na proposta de redação. E aí vocês poderiam me perguntar, para a grande maioria de vocês que vai fazer Enem, Fabiana, no caso da proposta de redação do Enem, eu não tenho o público-alvo definido. Eu não tenho definição de público-alvo. E nesse caso, o que eu vou fazer? Gente, muito simples. Em se tratando de propostas de redação que você não tenha definição de público-alvo, você vai se orientar pela perspectiva de um público leitor ideal. Que público leitor ideal é esse? Né? Para quem você estaria dialogando, mesmo não estando especificado na sua proposta de redação? O público muito parecido, um público muito próximo desse público leitor de jornais e de revistas de ampla circulação. Então, essa é a melhor forma de pensar um público leitor, um destinatário para o meu texto, quando eu não tenho esse público-alvo explícito na proposta de redação. Eu vou escrever para um público amplo, para um público aí genérico, mas com esse perfil de leitor de jornais e revistas de grande circulação. Por que pensar nesse leitor assim é determinante e faz a diferença? Porque tendo esse tipo de leitor em mente, eu vou entender que esse leitor, ele é um leitor escolarizado, ele é um leitor atualizado, é um leitor que não aceita qualquer tipo de argumento como argumento válido. Eu preciso comprovar, eu preciso validar esses argumentos em bases consistentes, em bases confiáveis, científicas até, para poder chegar a atingir o objetivo maior do meu texto argumentativo, que é o de persuadir esse público. Então vejam que por mais que a proposta de redação não traga esse leitor especificado, eu tenho que ter esse público leitor em mente. E o público leitor que mais se aproxima do ideal, no nosso caso, né, de alunos aí que vão produzir a redação do Enem, é esse leitor. Amplo, sim. Esse leitor mais geral, sim. Mas esse leitor que tem esse mesmo perfil do leitor de jornais e revistas de grande circulação. Entendido? Sabendo-se disso, eu já vou conseguir entender que o meu leitor ele não vai aceitar qualquer coisa como argumento válido. Portanto, o meu texto, no campo da seleção de argumentos, vai ter que se parecer muito com o texto 2. Eu não vou fazer nenhum tipo de apelo subjetivo, emocional, de cunho emocional. Não. O meu texto ele vai estar muito mais ligado e vinculado a esse plano da racionalidade. E aí, gente, partindo, né, desse princípio, nós já podemos fazer uma primeira distinção entre dois tipos de argumentos que podem compor um texto argumentativo. O argumento que a gente vai chamar aqui de subjetivo e objetivo. Sabendo-se que estamos trabalhando com esse público leitor escolarizado, atualizado, crítico, que tipo de argumento você acha que é o ideal para compor o seu texto? Um argumento de cunho mais subjetivo ou mais objetivo? Claro que é um argumento objetivo. Eu não estou dizendo com isso que o argumento subjetivo está errado, que não deve ser empregado sob hipótese alguma. Não, de forma alguma. Vejam bem, estamos aqui pensando na seleção de argumentos em função do público leitor. Então, se eu tenho um público leitor em mente, eu preciso sim me decidir entre que tipo de argumento eu vou utilizar. Um subjetivo, né, ou emocional, ou um argumento de tipo objetivo e mais racional. Então, é disso que está se tratando aqui, não de certo e de errado. No nosso caso, né, de produtores de redação para o Enem, fica evidente
que nós devemos vincular o nosso texto a argumentos de cunho mais objetivo e racional. Que argumentos são esses? Que tipos de argumentos seriam esses? Como o nome já está dizendo, gente, são argumentos que não apelam às emoções. São argumentos pautados em fatos. São argumentos consistentes, facilmente observáveis e que são passíveis de comprovação. Seja por divulgação de pesquisa científica, seja por divulgação de dados estatísticos. Então, são argumentos muito mais ligados ao plano do observável e do comprovável cientificamente. Veja um exemplo desse, eu vou pegar agora o mesmo gênero para a gente ver como isso pode se diferenciar, né? Vamos ver esse exemplo aqui, nesse texto, em que ele foi pautado e baseado em um argumento muito mais objetivo, muito mais racional, tendo em vista aí persuadir o público leitor, né, o seu receptor. Observem. Este é o Cerrado, e esta é a sua história. O Cerrado é um dos lugares mais incríveis de todo o planeta. É o berço de alguns de nossos mais importantes rios, matas e fascinantes animais, como o tatu canastra, o tamanduá-bandeira e o lobo-guará. O Cerrado é vital para a biodiversidade do nosso planeta, mas está desaparecendo rapidamente. O avanço descontrolado da fronteira agropecuária é grande parte do problema. Metade do Cerrado já se foi. Se não agirmos logo, vamos perdê-lo completamente. Conheça e respeite o Cerrado e ajude o WWF Brasil a conservá-lo. Visite www.wwf.org.br/Cerrado. O futuro do Cerrado está em nossas mãos. Então, pelo que a gente pode perceber, os textos que se pautam em argumentos objetivos e racionais, eles estão muito mais vinculados a esse plano do concreto. São argumentos generalizados, né? Apresentados de forma generalizada, que podem aí facilmente transitar entre resultados de pesquisa, alusões históricas, apresentação de dados estatísticos, de exemplos concretos, bem diferente do argumento de tipo subjetivo ou emotivo, como vocês podem observar agora. Vejam só. Aos 80 anos eu entrei em um curso de maquiagem. Não foi fácil, não pra mim. Meus colegas tinham mais facilidade. Bom, eles tinham mais talento, mais vocação. Eu só tenho o motivo mais importante do mundo, o meu amor. Quando ela começou a perder a visão, eu prometi que ela jamais perderia a vaidade. Você tá linda. O Boticário. Perceberam a diferença agora? Já nesse segundo texto, nós temos um texto de apelo muito mais emocional, né? De cunho muito mais emocional, muito mais apelativo ao campo aí da afetividade, dos sentimentos. Então, nesse tipo de texto, gente, em que os argumentos de tipo subjetivo ou emocional predominam, é muito comum que tenhamos aí argumentos vinculados a esse campo das ideologias, das religiões, das crenças, dos valores, dos costumes de determinados grupos. Então, nós temos, em resumo, textos que vão apelar muito mais para esse sentimentalismo por parte do receptor. São textos que visam claramente explorar o aspecto emocional, né? Esse diálogo que se pauta nesse viés emocional entre locutor e receptor, tendo em vista convencer esse receptor, fazendo esse tipo de apelação. Se a gente fosse aqui, né, categorizar os textos que a gente viu no início da aula abrindo sobre solidariedade,
os textos 1 e 2, né, quais são os tipos de argumentos que eles apresentam, perceberíamos de maneira muito clara e evidente que o texto 1, aquele lá que era dirigido aos fiéis cristãos, ele é um texto que está pautado muito mais em argumentos de ordem subjetiva ou emocional, né, até porque faz-se todo um apelo para que as pessoas cumpram, né, e sigam aí os ensinamentos deixados por Jesus. E no caso do texto 2, nós teríamos sim aí um texto, justamente por se dirigir a um público leitor muito mais amplo, nós teríamos aí sim um texto vinculado a esse tipo de argumento mais objetivo, mais racional. Então esse é o primeiro ponto que eu quero deixar para vocês. Essa é a nossa grande lição, a grande lição da nossa aula, pensar nesse público leitor e pensar no tipo de argumento ideal para selecionar para esse leitor específico. Certo, gente? Então, nos vemos no nosso próximo encontro, tá? Para continuar discutindo aí sobre, agora, estratégias argumentativas dentro dessa linha aí da objetividade, para que vocês arrasem nos textos de vocês, porque vocês são os melhores.